Então, o tema de hoje, já logo entrando de cara, que é um tema relativamente curto para eu falar e abordar hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou fisioterapeuta e terapeuta, trabalho com uma tecnologia, uma técnica que eu desenvolvi ao longo de 20 anos, que chama terapia sintrópica. E a terapia sintrópica tem bases na neurociência, tem bases nos estudos do Dr. Hammer, da nova medicina germânica, tem bases nos estudos da biologia familiar, transgeracional, constelação familiar, e tem base também no estudo sobre a neurolinguística, que está dentro da neurociência, o campo da neurociência. Então, ao longo desses anos, mais de 20 anos aí, completa esse ano 20 anos, que eu atendi mais de 8.500 pacientes. Dentre esses 8.500 pacientes, atendi muitas crianças, adolescentes e jovens. E cada ano que passa, principalmente essa pandemia para cá, trouxe muitas mães, principalmente, que trazem os seus filhos, 6 aninhos, 7 aninhos, 8, 9, 10, enfim, se queixando dessa condição, desse sintoma que a professora diz que não está conseguindo acompanhar os colegas, que atropela palavras, que atropela letras, que não consegue falar o B de bola, que não consegue falar o P de pato ou qualquer outra vogal ou consoante, e às vezes ou troca letras ou pula letras. Então, essa dificuldade de falar, a dificuldade na escrita, toda hora trocar uma letra, uma consoante, uma vogal, essa dificuldade de manter a atenção, não é um déficit de atenção. A dislexia em si, ela é caracterizada pela dificuldade em ler e escrever, mas não necessariamente tem algum distúrbio neurológico, psiquiátrico, certo? Faz uma ressonância, faz uma tomografia, etc. Faz um eletroencefalograma, não aparece nada. A criança não tem histórico de convulsões, não tem uma demência em si, é uma criança inteligente, é uma criança que consegue aprender outras coisas, mas na hora do escrever, na hora do ler, ela se atrapalha. Isso é bem característico do que se chama de dislexia. Agora, pouco importa o nome, se é dislexia ou não é. O sintoma que é importante. E o sintoma que a gente está falando aqui hoje é a dificuldade ler, escrever, soletrar. Onde trocam-se letras, onde faltam letras, pula letra, não consegue escrever uma letra, uma vogal, etc. e tal. É esses sintomas que a gente vai comentar aqui hoje. Então, tirando a parte genética da coisa, onde tem uma demência por trás, onde tem um problema cerebral que foi visto em exame, tirando isso, que é a maioria que não apresenta nada disso, nem histórico de familiar, nada, nem sofrimento fetal, nem na hora do nascimento, falta de oxigenação cerebral, tem nada, não tem nada disso. Sobram as causas que eu vou falar aqui hoje, que são causas advindas de conflitos emocionais. Gustavo, conflitos emocionais, você está falando de trauma emocional? Não exatamente é um trauma. Um conflito emocional, você pode ter dois tipos de conflitos emocionais. Conflitos emocionais psicológicos, isso foi determinado dessa maneira didática pelo Dr. Hammer, um médico alemão falecido agora em 2017, que deixou um legado chamado a nova medicina germânica. E ele provou em tomografias que um conflito emocional inesperado, inusitado, que tira o chão da pessoa, pode gerar uma doença ou um câncer. E resolvendo o conflito emocional, você pode chegar a curar a doença, você pode chegar a curar o câncer. Isso foi
desenvolvido todos esses estudos pelo Dr. Hammer, um médico alemão. Então, meu trabalho muito baseado nos trabalhos dele. E é isso que nós vamos comentar aqui hoje. Como eu estava falando, existe um conflito emocional psicológico, que é um conflito emocional esperado, sabido, programado, que está acontecendo todo dia, todo dia. E o conflito chamado biológico. Um conflito emocional biológico é um conflito emocional inesperado, inusitado, que tira o chão da pessoa, onde o sistema nervoso não sabe se foge, se paralisa diante daquele conflito ou se enfrenta. Então você imagina a seguinte situação. Você imagina a criança, tem 6 aninhos de idade, ela está aprendendo a ler e escrever, ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é ler, não sabe o que é escrever. E lá no dia da aula, com a professora tal, com os amiguinhos tal, ela vai escrever e quando ela escreve, algo acontece naquele exato segundo, naquele exato momento. Amiguinho ri, a professora chama atenção de uma maneira grosseira, a criança se assusta, ou na hora ditado, está escrevendo, algo acontece. Ou na hora que a criança está lendo, naquele exato momento, vou dar a seguinte ideia para você pensar. Imagine que você foi chamado pelo chefe ou pelo teu superior para almoçar junto. E você está lá, começando a almoçar, você está comendo, e ali você pediu um macarrão à bolonhesa, está tomando uma água com gás, com limão espremido, etc. e tal, e você está comendo. E nesse momento que você está comendo, ele ou ela, o teu chefe, fala assim, olha, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar e você tem desempenhado um papel muito bom, etc e tal, mas infelizmente para mim hoje é não, né? Para mim hoje é não. Você está demitido. Está demitido. Ali o teu cérebro, naquele momento inesperado, inusitado, ele vai tirar uma foto e gravar na memória celular tudo que está entrando em contato com você. Se você está sentado ou não, a temperatura da sala, o que você está comendo, o que está entrando no teu corpo, o tecido que está encostando no teu corpo, o peso maior do teu corpo, se está no glúteo direito, se está no glúteo... Tudo é marcado no cérebro, na parte inconsciente do cérebro. Para que o cérebro faz isso? Um mecanismo de defesa. Porque se acontecer algo parecido de novo, o cérebro já está alerta para te defender, para te proteger. Agora joga isso para uma criança. É uma das grandes causas. É o momento do conflito. Então, quando a mãe vem trazer o filho para tratar, a coisa mais importante é saber os trilhos, os gatilhos, que para você na demissão foi onde você estava sentada ou sentado. Era de costas para a porta, de frente para a porta, de saída, estava frio, estava quente. Você estava com o garfo na mão ou a faca na mão? Estava com os braços cruzados ou solto? Estava com que roupa? Que comida estava entrando na sua boca? Ou era bebida? O que estava em contato com o teu corpo? Esses são chamados trilhos e gatilhos do conflito. Que na criança, adivinha? Na criança é a palavra, é a letra, é a vogal, é a consoante. Que muitas vezes o momento que ela estava escrevendo, o momento que ela estava falando, o momento que ela estava aprendendo no quadro, olhando, algo aconteceu. A professora chamou atenção, um amiguinho fez algo, ou em casa o pai, a mãe, ou quem cuida lá,
e algo inesperado, perigoso aconteceu. E o cérebro da criança marcou aquela letra, marcou aquela vogal, aquela consoante, aquela sílaba, aquele número e assim por diante. Então o cérebro marcou, ficou na memória celular. Então quando a criança vem com a mãe para tratar comigo, na avaliação a primeira coisa que eu peço, qual a dificuldade dela? É mais em ler ou escrever, porque daí eu já sei o que aconteceu lá atrás. Foi no momento que ela estava lendo ou escrevendo? Qual palavra? Qual letra que ela troca? Tudo isso vai dando trilho da onde a gente vai chegar. E daí durante a sessão eu vou rastrear. Quando foi isso? Foi com 1 aninho de idade, com 2, com 3? Onde está o conflito? Que mês foi? Às vezes que dia foi? Para poder fazer um tratamento e o cérebro entender que aquele dia, aquele mês, aquele ano, aquilo que foi perigoso acabou. O cérebro precisa achar quando foi, o que foi, com quem foi, para poder desarmar e desbloquear esse conflito emocional que foi vivenciado de modo inesperado, inusitado, que tirou o chão da criança. Essa é uma das causas. Bem direta, o momento do conflito. A causa da dislexia pode ser o momento do conflito que foi vivenciado mais de uma vez, nunca uma vez só. Por isso que é difícil. Porque não foi uma vez. Foi no mínimo 2. Você precisa ter um que a gente chama de programante e você precisa ter um desencadeante. O primeiro evento programa, mas não gera sintoma. Ali não vai aparecer a doença. No primeiro assalto, depois do primeiro assalto, você não vai ter nada. A não ser que você já tenha sofrido algo, até na vida fetal. Se a tua mãe sofreu um assalto na vida fetal e agora com 20 anos você tem o teu primeiro assalto da vida e dali em diante você começa a ter medo de andar na rua, pânico, sei lá o quê, já tem o primeiro que está lá na vida fetal provavelmente, ou na primeira infância. Então é a partir do segundo evento que vem os sintomas à tona. Estão entendendo? Isso para todas as doenças é assim. Olha que incrível, isso foi visto em tomografia, que o Dr. Hammer descobriu. Então, esse conflito ele tem que ser inesperado, ele tem que ser inusitado, ele tem que tirar o chão da criança. E vai começar os sintomas a partir do segundo conflito em diante, nunca do primeiro, é do segundo em diante. Normalmente o que eu encontro quando eu trato é pelo menos uns 3, 4 eventos na vida. Os 3, 4 eventos. Então tem que ter pelo menos 2. Então eu falei da primeira causa. A primeira causa é um evento inesperado que é o momento do conflito. O momento que estava escrevendo uma palavra, o momento que estava lendo para uma professora, etc. Geralmente é na escola. Geralmente. Nem sempre. Pode ser em casa também. Pode ser fora de casa. A segunda causa pode ser algo metafórico. Como assim, Gustavo, metafórico? Vamos supor que a criança ela trava quando tem que escrever ou falar a letra M, M de Maria. M de Maria. Ela confunde com N de navio. Ou ela confunde com outro. Ou ela não sabe escrever, ela pula o M de Maria, por exemplo. Às vezes não foi quando ela estava escrevendo M ou quando ela estava lendo uma palavra que tinha M. Às vezes tem alguém na família que ela vivenciou um perigo. Por exemplo, vamos supor que o irmãozinho se chame Marcos. E algo aconteceu algum dia onde a mãe gritou Marcos e a criança estava machucada, sangrando. E ele viu isso. E o cérebro gravou a mãe chamando Marcos com M.
Todas as vezes que ele vai escrever o M ou falar o M, o cérebro sinaliza lá no inconsciente: perigo, o M foi perigoso. M é de Marcos, perigo, teu irmão pode morrer. Vamos supor que a mãe chame Márcia e ele viveu uma briga de pai e mãe, onde a mãe gritou em voz alta que estava indo embora de casa, nunca mais o pai ia ver ela. Estou indo embora dessa casa, nunca mais eu volto para essa casa. E o pai grita: Márcia, não faz isso. Márcia daqui, Márcia dali. Eu estou dando exemplos fictícios que pode estar relacionado. Então a gente pesquisa também durante a sessão nomes de pessoas onde tenham aquela letra vogal, consoante, geralmente consoante é mais importante, que talvez se repita em algumas pessoas do ciclo dessa criança, desse jovem, desse adolescente. E algo aconteceu. Vocês entendem? E algo aconteceu. Então o importante é pesquisar isso. A primeira causa direta, um conflito emocional quando estava lendo e escrevendo determinada palavra ou determinado número. Segundo, pode ser algo metafórico. Metafórico ou indireto, que é os exemplos que eu dei. Uma pessoa que tem um nome onde tem aquele consoante e tal, geralmente consoante ou sílaba. A sílaba. E algo aconteceu. A criança vivenciou um conflito muito grande e aquela pessoa estava envolvida na cena do crime, digamos assim, do evento dramático, do evento inesperado. Mas tem que ter vivenciado pelo menos 2 vezes. Pelo menos. Então, eu falei do conflito direto, o momento dramático do conflito. Eu falei do momento indireto ou metafórico, alguém que tenha um nome ou um apelido, que tenha aquela letra ou aquela sílaba. Isso é importante verificar. E aí vem os conflitos transgeracionais. Muitos têm. Gustavo, o que é conflito transgeracional? É aquilo que veio hereditário. Então você está falando que é genético? Hereditário, que veio lá de cima, transgeracionalmente. É algo que o pai viveu, é algo que a mãe viveu, é algo que a avó, o avô viveu. Geralmente na dislexia, ou é pai ou mãe, ou são avós. Dificilmente tem mais lá para cima. É entre pais e avós. Nunca todos. É um ou outro, que vivenciou na escola algo também. Às vezes, o pai ou a mãe já vivenciou algo e ele não desenvolveu nele. O pai não tem dislexia, a mãe não tem, mas eles vivenciaram um bullying, vivenciaram algo tenso. Lembra das cartilhas? Escrever certinho e viver um perigo, uma ameaça. E aí no pai não aconteceu nada, na mãe não aconteceu nada, mas o filho trouxe geneticamente isso e agora nele um gatilho já é suficiente. Você entende? Um gatilho já é suficiente. Muitas vezes, escutem com atenção agora o que eu vou falar, que esse é um dos grandes segredos da noite. Tem algo escondido na família. Lá para cima, pai, mãe, avós. Às vezes, não estou falando que é sempre, às vezes existe algo que não pode ser dito na família. Segredos. Algo escondido, algo que não pode ser dito, algo que não pode ser falado, algum segredo na família, pai, na linha paterna, na linha materna. Essas coisas tem que cuidar. Você não pode sair perguntando, você não pode sair afirmando, porque senão você vai causar mais conflitos. Quem já se tratou comigo sabe que eu sou muito cauteloso em relação quando eu dou uma informação para o paciente
e o que o paciente faz com essa informação. Você não pode sair contando, que nem um louco para todo mundo, o que você vivenciou na tua terapia individual, nas tuas dores individuais, nas dores que apareceram do pai, da sua mãe, do seu avô, avó individual. Você não tem que sair revelando para ninguém, porque isso pode causar outros conflitos e outros desconfortos. A verdade tem que imperar sempre, mas isso não dá direito você entrar na vida dos outros e esculhambar a vida dos outros. Você tem que ter respeito com a informação. A tua vida você faz o que você quiser. Agora, do outro, o problema do outro, não seja salvador de ninguém. Não tem de arrumar a casa, fazer faxina, curar, salvar pai, curar, salvar mãe, curar, salvar relacionamento de irmãozinho coitado, irmãzinha coitada. Esse papel de salvador, salvadora é dramático e é um tiro no pé. Na maioria das vezes é um grande tiraço no pé. Você tem que consertar e evoluir a si próprio, não tentar salvar o outro. Então, cuidado quando eu falo que pode existir algo que não pode ser dito dentro da família, algo que não pode ser falado e contado dentro da família, algum segredo familiar, lado paterno ou lado materno, que o pai viveu, que a mãe viveu, que os avós viveram, do lado paterno, materno, pode ter, não quer dizer que sempre toda dislexia tem. Pode, eu vou repetir várias vezes, pode, é uma possibilidade. E aí, Gustavo, como que eu vou saber se existe ou não? Primeiro, vai ser muito difícil você descobrir, porque se você tentar mexer, você pode interferir no livre-arbítrio dos outros. E ficar fuçando no problema dos outros não é desejável, vai ser ruim. Então, você tem que fazer um tratamento, você, seu filho, sua filha, com um profissional que entenda disso. Com um profissional que entenda de constelação familiar, com um profissional que entenda dessa minha técnica terapia sintrópica. Você tem que ter alguém que entenda não só da nova medicina germânica, porque só a medicina germânica não trata, tá? Quando eu ensino em curso, e eu tenho um curso meu de terapia sintrópica, a nova medicina germânica não cura. Ela é uma teoria e uma disciplina, mas ela não é em si, sozinha, um tratamento. Você precisa de ferramentas como neurolinguística avançada, hipnose, Psyche, 3-in-1. Tem várias técnicas que fazem com que o cérebro entenda os comandos. E precisa saber comunicação e saber um pouquinho de psicoterapia. Porque não é só vomitar para o paciente e vomitar para a criança as coisas que você encontrou. Não é assim que faz. Isso pode causar mais problema. Você tem que entender como que o cérebro fala sim, quando que o cérebro fala não, quando que o cérebro concorda, quando que o cérebro discorda. Por isso que tem que ter um treinamento, certo? Então, Gustavo, eu não sei. Você falou de 3 possibilidades. Um conflito direto, um conflito indireto, algo transgeracional. Como é que eu sei o meu filho, minha filha, alguém que eu conheço, qual é a causa? Porque pode ser mais de uma causa também. Não é? Às vezes não é só uma. Às vezes a criança tem algo transgeracional e algo de conflito que ela vivenciou direto lá na escola. Só ela tem uma dupla causa que está gerando a dislexia dela. E aí a recomendação, a mesma de sempre, procurar um profissional que entenda dessa dinâmica para descobrir e conseguir tratar de uma maneira simples, direta, sem causar maiores problemas. Mas então, para que eu começo a saber tudo essas informações? Para você começar a ter ideia e não ficar culpando genética por genética, ficar culpando o professor, ficar se culpando, ficar culpando o seu pai, a sua mãe.
Ninguém de vocês tem culpa. Vocês podem ter responsabilidades, mas tire a palavra culpa, que ela é muito pesada. O professor não tem culpa. Se ele gritou ou não com a criança, nem toda criança gera conflito e traumatiza. Depende da percepção da criança. E aí vem a educação, e aí vem as crenças dela, e aí vem como o pai e a mãe lidam com divergências, com disciplina, que não é a minha área, isso é um psicólogo que trata. Mas toda essa educação da criança é importante também. Não faz parte de hoje a gente falar sobre isso, mas é importante pincelar. Então a dislexia, para resumir, 3 coisas. Ou ela é por um conflito direto, um momento do conflito que estava lendo, falando, escrevendo. Ou é algo indireto, metafórico, uma pessoa que tem um nome, que tem aquela consoante, aquela sílaba, e um choque emocional aconteceu. Ou vem algo transgeracional. O pai ou a mãe viveu, os avós viveram. E ali no transgeracional, às vezes, pode ter algo escondido, algo que não pode ser dito, algo que não pode ser falado, aí vocês entendem a fala, algo que não pode ser falado, um segredo familiar. E aí tem que procurar com técnicas, não adianta você sair vasculhando, como eu falei, não adianta e é perigoso, você tem que ter técnica para isso, certo?